A Jéssica, ela saiu É, eu no já meio vi da falando. aula. É, A aula já, se eu não me engano, já tá lá no YouTube pra ver já. beleza. Tá, então. Boa tarde, vocês. Eu sou o Lucas. E aqui vai ser o resto do CRUD do controller. Temos o index do show create. Aí o que faltou na última aula foi o delete e o update. Que, como o nome mesmo já disse, a gente vai atualizar coisas por requisições ou mesmo a gente pode deletá-las. Aí, para fazer, segue muito parecido com a lógica que é, você vai novamente criar uma função. Aí começa pelo update. Criar uma função update. Aí o que você precisa para atualizar? Primeiro você tem que localizar, você tem que saber o que você está atualizando. Então, da mesma forma do que foi feito no show, na linha 8, pode até copiar se quiser. Vai acontecer aqui. Todo mundo sabe, 80% de codar é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a gente primeiro localiza pelos parâmetros. Então, se esses parâmetros aqui, ID, está falando o quê? Está falando que nas rotas tem que ter esse aqui. Esse parâmetro ID é o que está na rota com esses dois pontos. Dois pontos significa variável pela rota. Não sei se... Aí, sendo localizado, a gente só precisa atualizar agora, dar um update. Sempre com exclamação. Vocês lembram por que estava exclamação? Não. Exclamação é pra dar um erro e te informar direito. Porque se você não colocar, o jeito de depois você debugar, você entender por que não está funcionando. Então, eu mandei um update, por exemplo. Vocês lembram do... Aqui é o mesmo projeto que a gente está fazendo desde o início. Tem o gênero, e ele, se você abrir a model, ele tem que ser único. Uniqueness is true. Se ele tem que ser único, e você der um update para um nome que já existe, vai dar um erro. Só que se você não colocar essa exclamação, ele não vai te explicar direito o erro. Com a exclamação vai aparecer bonitinho. É nome repetido, nome já foi usado. Nome tem que ser único. Vai aparecer isso bonitinho em inglês. Então sempre coloca exclamação para facilitar depois. Aí update, aí você vai passar o quê? Os próprios parâmetros aqui da última função. Vocês lembram dessa parte aqui? No create também usa eles. Isso aqui são os parâmetros que são passados, pode ser no Insomnia, qualquer coisa, por meio de um JSON, com todos os valores que você permitir. No caso, só tem nome, porque gênero só tem nome no nosso banco de dados. Mas aqui poderia ter mais valores, vários mais permites, se a moda tivesse mais coisas. Então a gente vai simplesmente passar e dar o update com todos os parâmetros que está, no caso é só o nome. Não, é só isso. E com isso pronto, já está atualizado, deu certo. A gente pode renderizar. Por padrão, a gente coloca para renderizar o que acabou de ser atualizado, talvez para poder checar se foi atualizado ou poder até utilizar essa informação depois. Aí a gente coloca um status de OK. O status HTTP de OK, que foi tudo bem sucedido, ele foi atualizado, não teve nenhum problema. Mas, justamente, a gente colocou a exclamação, pode acontecer um erro, então a gente tem que vir aqui salvar. Pegar esse erro, rescue, standard, error. Esse setinha com E, vocês lembram? Isso aqui a gente está chamando o erro com essa variável E para eventualmente renderizá-la. E a gente poder entender realmente qual é o erro. Status bad request. Alguma dúvida? Pode falar. Não, tá tranquilo por enquanto pra mim. Beleza. Daniel também? Também, tranquilo. Aí, com isso, a gente conseguiu atualizar. Falta só um detalhe. Fazer a rota. Sempre tem a rota. A rota é um pouco similar ao show. Só que a chave, que é get post, no caso para update é patch. Tem dois, tem patch e tem put. A diferença dos dois. O patch, ele vai só atualizar as informações que realmente foram mudadas, enquanto o put, ele
mais ou menos vai sobrescrever todos os dados. Então, se você mudar de uma model que tem, por exemplo, 20 atributos, gênero só tem nome, mas se tiver uma model lá, como, sei lá, ser humano, ele tem o nome, tem um CPF, tem um e-mail, tem uma senha dele, tem um país, blá blá blá, tem um monte de coisa. O put, ele tecnicamente reescreveria todos os dados. Então, seria desnecessário. É melhor sempre usar o patch. Aí aqui, depois, a primeira coisa que a gente vai colocar é o nome da rota. Realmente pode ser o que você quiser. Por padrão, você coloca update. E sempre que você abrir os dois pontos, significa uma variável que você está criando. No caso, vai ser o ID. Para saber, né, o que está sendo atualizado. E aqui, isso aqui é importante. Isso aqui tem que ser exatamente tem que ser gen, que é o nome da controller, a chave e o nome da função que a gente criou. Então, se você criar funções novas, tirando o CRUD padrão, tem que colocar aqui certinho. Aqui não precisa. Quer falar algo? Aí, eu não sei o que é isso. Pode testar aqui. Aqui eu vou mostrar o index. Sempre tem que rodar o servidor, né? Acabo esquecendo às vezes. Vou dar aqui. Rails S. O servidor está rodando. E deixa eu ver se ele está certo aqui. Isso aqui são coisas que estavam na seed. Não sei se vocês lembram. São só três gêneros qualqueres. Temos 3 aqui no banco de dados. Então a gente vamos atualizar. Ó. Temos ID1, ID2 e ID3. Vamos atualizar então o ID1. Na requisição, aqui eu já tinha colocado. Tem que escolher o patch aqui, no Insomnia. HTTP, localhost padrão, API v1, IGN e update 1, que é o que a gente acabou de criar. Update 1 aqui. E 1 é o que a gente quer criar. Aí, em vez de ser ação, eu coloquei ação extrema. E aqui, não sei se vocês sabem usar o Insomnia certinho. Se não aparecer direto, vocês têm que escolher aqui JSON no body. Normalmente, por padrão, fica no body. Aí você tem que mudar. Aí eu mudei de ação para ação extrema. Fez a requisição, mudou para ação extrema e não me devolveu o valor mudado. Agora, se eu for olhar index, aqui a hora que estava antes era ação, terror e ficção. Na hora que eu mudei, terror, ficção. E como foi mudado, o index, do jeito que está sendo, ele é mandado na ordem que está no banco de dados, que normalmente é organizado pelo update. Então a ação extrema aqui, como ID1, foi mudado. Alguma dúvida? Se quisesse mudar o ID2, poderia. E sempre cuidado com esse jeito de escrever. Tem que ser aspas duplas. Nesse e nesse tem que ser certinho assim, senão ele não vai reconhecer. Sempre que tiver dúvida, chama o index e copia aqui, ó. Exatamente como tá e manda no body. Aí algumas coisas você não precisa, como ID, você nunca vai atualizar o D. ID nunca se mexe. Create ads e updates ads, você não precisa mexer porque isso aqui é coisa do banco de dados que ele cria sozinho. É quando você criou o objeto que nunca vai ser mudado. E quando você atualizou, que é sempre a data atual da última mudança. Então o que sobra é só o nome. Poderia todos os parâmetros? Poderia. No nosso caso não tem. Então eu quiser atualizar então... Eu estou no create sem querer. Foi bobo. Se eu quiser atualizar então o 2. Quem era o 2? 2 era terror. Então vamos atualizar o 2 para... sei lá. Terror. Aventura. Aventura tem? Acho que não. Foi atualizado. E se a gente quiser atualizar para algum valor que já tem, por exemplo. Temos aventura, ação extrema e ficção. Vamos atualizar o 1 para aventura também. Vamos ver o que acontece. O 1 também vai ser aventura. Name has already been taken. Por quê? Porque tem que ser único. Isso aqui vem da exclamação que você colocou. Aí ele bota bonitinho aqui e você renderizou o erro. Você renderizou certinho aqui o erro que foi criado nesse update aqui. Aí isso aqui é bem fácil de debugar, é mandado para o front-end quando você estiver mexendo eventualmente. E você sabe, isso aqui já tem, então eu tenho que mudar. Então não pode ser aventura, pode ser aventura 2. Se eu fizer isso, nenhum problema, vai ser aventura 2. Tudo certo? Alguma dúvida? Entendi essa parte agora, mas tipo, só uma coisa. Esse aplicativo aí em Insomnia, tipo, pra acessar APIs e tal, acho que a gente não tinha usado antes, tipo...
de fato, Vocês em usam aula. Thunder Client? Na aula foi usado o Thunder Client. Mas o Insomnia é a Eles são mesma iguais, coisa, ele faz as mesmas coisas. Ele só é um aplicativo à Ah, tá. parte. Sim, é por preferência minha, que nem. É que eu tô usando o VS Code. Mas eu queria estar usando o RubyMind, só que a letra era pequena. É um editor de texto, você pode usar qualquer um pra programar. Justamente, o Insomnia é um. Então, desculpa, é que no meu treino mesmo foi dado o Insomnia, então. Eu acho que me assumi, que vocês também. Que sempre sabe. É, se quiser baixar, é bem tranquilo, você pode só digitar aqui, ó, Insomnia, com MN. Uhum. E baixar, mas se quiser usar o Thunder Client não tem nenhum problema, são todos iguais. Sempre você vai. O importante é saber a requisição, que é o patch, do update é o patch. Que justamente é o que você escolheu aqui. Sim, Patch. sim. Escolheu ele, botou a requisição do mesmo jeito e o JSON aqui. Acho que vou usar Insomnia, então. É porque o Thunder, eu prefiro sempre usar dois aplicativos por Alt Tab. Uhum. Qualquer coisa eu prefiro. Opa, o que eu fiz? Entendi. Aí próximo, em vez terminando o nosso CRUD padrão, temos o delete, que relativamente é bem simples. A primeira coisa que você tem que fazer, o que você precisa para deletar? Vocês precisam o quê? Qual é o primeiro passo aqui? Que nem no create tem os passos, tipo as linhas. Qual a primeira linha que eu coloco aqui? Vocês conseguem pensar? Buscar também? Você quer Buscar. deletar? Perfeito. Tem que achar o que você quer deletar. Então, dir.find. Aqui sempre está sendo find, né? Pelo ID, né? Então, se você está buscando pelo... Está escrito esse params, às vezes, no CRUD padrão é bem automático, mas na hora que você criar... Você pode criar novas funções. Vai ser necessário muitas vezes criar novas requisições. Às vezes é interessante você criar primeiro a rota, só para você ter uma noção de quais são os parâmetros que você vai precisar. Então, para o delete, é a chave delete. Opa. Delete. Que aqui você já pode pensar. Então vamos criar um delete. E a gente precisa achar? Precisa. Então eu vou precisar de um ID. Você já manda aqui o ID. Então você já sabe que esse aqui é um dos parâmetros. Aí aqui você já vai e passa para a função que está sendo criada atualmente. Delete. Então esse aqui é o único parâmetro. Esse aqui é params ID. Só para que eu gosto de entender realmente sempre o que está acontecendo. Aí achou. A gente pode simplesmente vir e destruir. Com a chave destroy. Com exclamação, só para avisar. Opa. Só para ter uma mensagem interessante, uma boa mensagem de erro para fácil debugação. Destruiu, pronto. Agora a gente pode renderizar. Aqui, talvez vocês podem até pensar que não tem muita necessidade, porque renderizar algo que já foi deletado, né, que acabou de ser deletado. Mas, às vezes, pode ser interessante para você visualizar o que foi deletado, para você ter certeza que deletou a coisa certa. Você renderiza. E o destroy pode ter algum tipo de erro. Então é bom dar o rescue. Do mesmo jeito que sempre, standard erro, chama com a letra E. Opa. E renderiza esse erro. Eita, nós. JSON e status bad request. Aqui eu acho que pode ser unprocessable entity. Às vezes eu fico na dúvida. Vou deixar bad request, que eu não sei escrever. Outro. Tudo certo? A gente acha, a gente destrói, a gente renderiza o que foi destruído. E se não foi destruído por algum problema, a gente manda para o backend para a gente entender por que não foi destruído. Qual é esse problema? A gente vai receber aqui para poder entender melhor. A mesma coisa, volta aqui no Insomnia para testar. Vai no delete, aqui eu já tinha mexido. Aí vamos lá no index. Tem vários aqui. Então vamos deletar esse Aventura 2 que está feio. Qual é o ID dele? É o ID 1. Então a gente vai passar o delete com o ID 1 aqui. Então, API V1 é sempre padrão. Gen delete 1, que é o que nessa rota? No scope do gen, no delete com ID 1. No delete com ID 1. A gente vai e manda.
Ah, ele nos mandou, justamente foi o que eu quis fazer. Eu renderizei o que foi deletado. Se eu quiser tentar mandar de novo, o que acontece? Não achei. Esse é um dos erros que o destroy pode acontecer. Couldn't find genuine ID 1. Como ele vai destruir algo que não existe? Acabei de destruir. Então na hora que você vê aqui no index ainda, não existe mais. Só tem o 2 e só tem o 3. Mesma coisa, se você tentar atualizar agora ele, vai dar erro. Couldn't find. Tudo certo. Alguma dúvida? Tudo certo. E esse é o CRUD padrão. E... Lucas, Fale, Nicolas. como é que faz o RSpec do update do Delete? Ah, eu ia falar da paginação, mas pode ser. É que, sei lá, eu acho que é melhor pra uma sequência fazer o Um depois o método outro. e já ir fazendo o teste. Tudo bem. Então vamos testar, né? Vocês devem lembrar aqui dos testes que foram criados do get do index, do get do show e do post do create. Então aqui a gente vai continuar. Vamos fazer aqui só cuidado para acertar o que termina. Esse end é desse do. Dá para ver aqui pela essa retinha. Se tiver tabulado certo, às vezes acontece de não estar. Então você manda aqui. Dá um describe. E o que a gente está descrevendo? No caso é o update. Então qual é a chave dele? É o patch barra update com um idzinho que vai ser passado. Aí desse parâmetro, o que a gente vai querer? O que a gente vai querer testar? Se a gente vai querer atualizar algo, a primeira coisa que deve existir é o quê? Que vocês podem lembrar aqui do show. Às vezes vocês podem voltar, não tem problema nenhum para tentar relembrar, ter umas ideias. Para ter o show, já tem que existir. Então o que tem que fazer? Tem que criar primeiro. Que nem foi feito lá, vai ser feito aqui. Ah, o VS Code não termina os end automático. Por isso que eu odeio mexer aqui. Acabou não fazendo nada. Sempre cuidado de não esquecer o end e o do. Describe. O que você vai primeiro fazer então? Vai criar um gênero. Gen. Colocar gen 1. É que vocês lembram isso aqui? Ou não? Pode falar, sem medo. Eu vou botar um nome específico só pra gente ter certeza que você está atualizando. Alô, alô? Oi, sim. Deixa eu mostrar a distância, eu acho. Aí... Já foi criado. Agora a gente pode atualizar. Então vamos criar um contexto. Context. Aí o contexto vai ser, sei lá, a gente passou parâmetros certos. Params. Sei lá, are ok. Do. Agora terminou o end. It. Para colocar uma instância de alguma coisa que a gente vai fazer. E se os parâmetros estão ok, o que a gente quer que retorne? Um HTTP status. Aí qual é? É o ok que a gente colocou. Ok. Sempre o do. O int agora está certo. Então a gente vai dar um patch. Aspas duplas para poder aspas duplas só para poder colocar variável. Que vocês aprenderam Python, né? Então seria tipo a f-string. A f-string do Ruby tem que ter aspas duplas e não simples. Então API barra v1 barra gen barra update. E a gente vai fazer o quê? Passar o valor do ID que a gente está atualizando. Que no caso, isso aqui esse let aqui é a variável que foi criada com esse nome gen1. Então a gente coloca, para poder colocar a variável no meio, hashtag chaves gen1.id. E nisso aqui a gente vai poder passar o ID, né? Os parâmetros. Aí aqui coloca vírgula e passa parâmetros. Params. Que são os parâmetros que estão sendo mandados para atualizar.
Que nem vocês podem ver aqui em cima. Esse aqui, se não me engano, do create, né? Create é mandado parâmetros. Aqui ele foi mandado parâmetros aleatórios. Vou mandar uns parâmetros mais específicos. Então, params. Só 2 pontos. Não foi 2 pontos. E era de 1, então vamos colocar agora aventura. Vamos botar algo bonitinho. Aventura. Então a gente foi, mudou. E o que a gente está esperando? Se o parâmetro é ok, aventura pode. Não tem nenhum outro nome com aventura, porque só tem um gênero criado. Esse aqui é o único nesse escopo. Então não tem nenhum problema, a gente sabe que não tem nenhum problema, então a gente espera, expect, response, ponto, to, have, http status, ok. Então se a gente for e mandou tudo certinho, a gente espera que vai dar tudo certo. A gente pegou um ID que existe, isso aqui é um ID que existe, que é o ID dele. Então não tem como não existir. Mandou algum parâmetro de algum nome válido. Acho que não tem muitos problemas para nome. Ele só tem que existir e ser único. Então não tem nenhum realmente problema no banco de dados. Então a gente realmente espera que está ok. Então a gente pode testar aqui o spec. Deve ter escrito muito errado. Spec. Eita, nice. Cometi algum erro? Eita, nice, Nicolas. Ajuda aí? Agora eu tô ficando na dúvida. Vai um pouquinho pra cima ali no erro mesmo. No erro, pra ver onde que deu erro. No create. Ah, create, 2 pontos, create. Create genre, né? Ah, nossa, eu digitei. Como isso? Eu digitei isso. Caralho. É 2 Deus pontos do céu. genre mesmo. Tá. Agora eu não sei o que deu errado. Deixa eu ver se. Deixa eu não passar nenhum parâmetro. Que estranho. Ah, AP1. Em vez de API. Caraca, tô disléxico. Caraca, só tem. Agora foi bad request? Gente, o que tá acontecendo? Disléxico hoje. Que estranho. Deixa eu tentar fazer um pouquinho distinto. Colocar parâmetros que são tipo aceitáveis pelo próprio attributes for gen. Passar aqui nos parâmetros gen. Pronto. Será que... Ah! Eu devo ter escrito uma palavra errada. Não, eu acho que eu sei o que aconteceu. Fale. Você tem que passar o genre e passar o name dentro do genre. Ah, era assim, ó. Isso. Perdão, gente.
Agora explica por que tem que ser assim. Se é que você sabe. É o jeito que precisa. Ele precisa entender qual é o valor. No front-end não precisa ser assim às vezes, necessariamente. O front-end aceita quando é assim. Só o Rails que não aceita. Quando vocês estiverem Vai trabalhando lá no na React, ele controller. funciona assim. Vai lá na controller. Vai pra baixo no Generic Parents. Aí você tá requerindo que seja um Generic e que dentro desse Generic tenha o nome, tenha o name. Uhum. É por isso que não funciona É. do outro jeito. Que o React ele sabe implicitamente o que é. Tá certo. Uhum. Aí. Vocês entenderam aí, gente? Desculpa aí a confusão. Tudo certo? Sim, sim. Então. Eu não preciso. Você tá esperando, vai mandar um parâmetro OK. Aventura. Foi criado um gênero. Deixa eu G1 aqui. Aí, outro caso, outro contexto. Aqui foi quando passou OK, mas se você não passar nenhum parâmetro, pode acontecer de você sem querer deixar em branco. Vou copiar assim que é mais fácil. Então, parameters are new, ou seja, você não passou nenhum parâmetro. O que você espera que o status HTTP seja? Vai ser bad request, porque você não passou nenhum parâmetro. E aqui os parâmetros você vai dar um nome, e esse nome vai ser new. O que não pode, porque se você vir aqui a presença tem que existir, e new não tem a presença. Deu certo? Nenhum problema. Então se você tentar fazer isso pelo próprio Insomnia mesmo, vai acontecer a mesma coisa. Ah, não vai dar certo porque não está rodando o servidor agora. Mas isso você está verificando então o quê? Essa validação, a validação de presença true. Outras verificações que você pode fazer que nem você pensou, se a presença é verdadeira, se ele é único. Para saber se ele é único, seria interessante passar aqui um nome. Então, esse aqui vai ser o Gen1. Só que para ele ser único, você teria que ter pelo menos 2 para ter 2 iguais. Então vamos criar uma cópia. Só que esse aqui vai ser o Gen2 e o nome dele vai ser o Gen2. Então a gente tem 2 gêneros no nosso banco de dados e a gente vai tentar forçá-los a ser igual. E se for igual, tem que ser bad request. Então de novo aqui a gente pode pegar do contexto. Peraí, na verdade, para ficar mais bonito fica assim. Deixa eu colocar aqui. E o parameters are not unique. Então a gente está colocando alguma coisa que seja repetida no nosso site. Como a gente vai poder fazer isso? Justamente. Vamos atualizar então o gênero 1 com qual parâmetro? Qual vai ser o parâmetro que a gente passa aqui? O gen2.name. Então o que a gente está fazendo? A gente tem 2 gêneros no nosso banco de dados. O gênero 1 e o gênero 2. A gente vai colocar o nome do gênero 2 no gênero 1. Só que isso não pode, porque os nomes têm que ser únicos. E aqui você vai ter 2 nomes iguais. Então a gente espera que dê erro também. Deu erro também. Isso aqui está printando algum tipo de print aqui em cima. Deixa eu deletar. Alguma dúvida? Aqui. Entendi. Então, sempre é bom, o que vocês têm que ter a noção. Vocês estão fazendo testes, testem todas as validações que tem aqui. Então, a gente já testou. É algo simples, só para vocês entenderem. Então, tem a presença e tem a ser único. Vamos testar. Tem que ter a presença? Tem, senão vai dar erro. Tem que ser único? Sim, senão vai dar erro. E só.
não penso mais, acho que nenhum teste, não. Acho que o Nicholas, acho que você também pensa em algum teste que dá pra fazer, acho que não. São os testes suficientes. Tem aqueles testes do. Como é que chama? Do. Acho que do Create tem, que é pra ver se criou realmente com os negócios certos. Não, tem Não não. tem, né? Então, não, eu acho que não tem mais teste, não. Mas tanto no Create quanto no Update, vocês podem fazer o teste de, tipo assim, de esperar que o dado da resposta, o corpo da resposta, né? Mais ou menos igual tá nos testes do index e do show, ver se tá vindo como é que chama? Ah, sim, Então, os valores certos que você os fala. valores certos. Isso. Ah, tá. É mais tipo um teste para você ver se realmente alterou ou se tá só vindo um status de ok porque o código tá errado. É só isso mesmo. Mas não precisa fazer não. Deixa isso daí pra eles mexerem depois, se Tranquilo. eles quiserem. Então, o último seria testar o delete. A Acho que é um chave describe aí, né? delete. Opa, é verdade. Eu fico muito perdido sem os autocomplete do RubyMine. Ajuda tanto. Um delete. E nele é o delete ID. Aqui você coloca nem os parâmetros igual as rotas. Só para deixar claro. Describe do. E se você quer deletar, de novo, qual a primeira coisa que você tem que fazer para deletar? Tem que ter um no banco. Então, já dá um let aqui de create gen. Com um gênero criado, agora a gente pode deletar. Então vamos ver o contexto de o gênero existe. Então a gente está deletando algo que existe. Sys do. E quando ele existe, deixa eu escrever errado. Existe. O que a gente está esperando? It return http status. Ok. Aí sempre lembrem de aqui, checar, opa, a controle. Se ele foi destruído aqui, vocês colocaram ok, é o ok que vocês esperam. Vocês esperam isso? Então vamos mandar a requisição, que é uma requisição do tipo delete. Deixa eu até colocar aqui, facilitar. Aspas duplas. E aqui é um delete. E a mesma coisa do de cima. Vocês têm que passar o parâmetro. Esse gen aqui é o gen, essa é a variável. Você vai passar o ID dela e vai deletar ele do banco de dados. Não precisa passar nenhum parâmetro, é só mandar deletar. E com isso, o que a gente está esperando? Expect response.to http status. Ok. Fazer o teste. Deu certo? Alguma dúvida? Não? Não. Então, outro caso é quando não existe. Opa, das notas. Se ele não existiu, o que vai acontecer? Se a gente está deletando algo que não existe, o que a gente está esperando? Que é justamente o caso de não achar, de não conseguir destruir. Vai acontecer bad request. Então a gente pode testar isso também. Como você pode fazer isso? Eu mesmo pensei em colocar assim. Opa, mais um. Você está mandando o ID de um que existe, mais um, então ele não existe. Porque só existe um. Então você está mandando qualquer coisa que não seja o ID dele. Somando um, por exemplo. Se você fazer isso, esse ID não existe. Vai dar bad request. É o esperado. E deu certo. O caso deu errado, certamente. Deu errado da forma certa.
o que o Padovese fala pra pôr que com certeza não vai ter nunca 0? é menos um. Pode ser também. Você pode botar o menos um fora também, né? Também. Porque menos um, não sei se vocês lembram, né? Os ID sempre começam com 1 e a gente não tem acesso a isso. A gente não mexe, a gente pode editar ID nunca. E quando a gente deleta alguma coisa, não sei se vocês notaram aqui, ó. Deixa eu até fazer as coisas aqui, dar um Rails S. IDs que são deletados nunca mais vão existir no site. Então aqui o index. O 1 a gente tinha deletado há um tempo atrás. Então se a gente criar um novo, vamos criar esse aqui. Criou o terror, ele é D4 agora. O index não tem mais 1. Nunca mais vai ter 1. E nunca tem o 0 nem tem o menos 1. Porque o index começa. No nosso caso começa com 1. Em alguns outros bancos nosso é o SQL, PostgreSQL começa com 1. Um ou outro vocês podem encontrar que começa com 0. Mas é que nem o Nicolas falou, né? Menos 1 nunca nenhum começa. Então não tem problema colocar também. E com isso vocês fizeram os testes padrões. Teste se está funcionando, se as validações estão funcionando. E se está destruindo certo, se não está destruindo nada, caso passe algo errado. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Beleza. Agora, eu vou criar com vocês uma requisição que não é padrão. Como index, show, delete, update, create. Isso é padrão, isso é o CRUD padrão que chama. Só que vocês podem criar muitas outras funções. Vocês podem realmente. Isso é uma função, então vocês sabem programar em Java. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui em Java, em Ruby. Vocês podem criar a função de você renderizar o que quiser. Então, eu vou colocar aqui em cima só para organização, que é paginar. No nosso caso, deixa eu organizar aqui. Na seed só tem 3. Na seed só tem 3. Mas se, por exemplo, tivesse muitas coisas, vamos colocar aqui 100. Então, 100 times. Não sei se você lembra aqui de loops. 100 times do gen.create. Bota exclamação sempre para ver o erro. Botar um nome. E como a minha criatividade que vocês já perceberam, né? Journey. Tá. Então só botar o i aqui. Então aqui ele vai criar 100 vezes e vai criar o gen 1, 2... Eu botei gente. O gênero 1, 2, 3, 4, 5, 100 gêneros. E no nosso site vai ter... Vou deletar aqui só para ficar simples. Então aqui a gente dá um Rails. DB. Reset. Por que o reset não o seed? Porque eu tinha deletado aqueles 3 de cima. Só para não ter. Com isso, a gente vai ter muitos agora. Isso vai ficar chato de achar. Por exemplo, se no front-end a gente quiser pegar alguma tabela, se a gente quiser fazer alguma coisa, olha isso. Olha que bagunça. São muitos. Então a gente pode paginar, a gente pode mandar isso em intervalos, em poucas quantidades. Porque isso é pesado. A gente vai ter que mandar tudo isso aqui para poder fazer alguma coisa no front? Não precisa. A gente pode justamente paginar. Para isso a gente pode vir na controle e criar uma função. Aqui seria parecido com o index, mas em vez de mandar all, vamos mandar só uma parte, só uma pequena parte. Que a gente pode realmente escolher o quanto a gente quer. Tanto no front quanto no back. O jeito que eu vou fazer vai ser pelo front. O que eu quero dizer com isso? Eu, pela própria requisição, pela própria rota, vou escolher quantos eu quero passar por página e qual o número da página que eu quero receber. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem 100. Então vamos dividir 10 e 10, uma divisão simples. Então na página 1 vai ter o quê? Os valores do ID1 até o ID10. Na página 2 vai ter os valores de ID11 até o ID20. E assim por diante. Com isso, com essa ideia feita, a gente pode criar. Por organização eu vou deixar embaixo do index, porque o nome é parecido. Index paginated. É o nome que normalmente é usado. E que, se a gente está mandando isso, o que a gente tem que fazer? Mandar os valores que a gente quer. Então a gente pode mandar um valor de página. Para ficar organizado, eu vou colocar variável página e depois o número da página. Lembrem, esse 2 pontos significa a variável que eu estou passando.
Só que não basta só ter a página, eu tenho que mandar quantos tem por página. Per page. Per page. Aqui fica repetitivo, né? Mas a ideia é que essa requisição seria o quê? Index, pagineira, page, aí você ia colocar um número aqui. 1. Então a página número 1, per page 10. Então é na página número 1, sendo que toda página tem 10 elementos. Com isso aqui a gente vai mandar para a função que a gente está criando. Que é na tabela do gen, na controller do gen, na função que a gente criou chamada indexPaginated. Que no caso eu ainda nem digitei. Então def indexPaginated. Nossa, ele não fez o end. Recomendo vocês baixarem o RubyMine, hein? Propaganda aqui de graça do RubyMine. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou só pegar variáveis, os parâmetros, então que nem aqui. Esses params ID é o parâmetro que está na rota, que tem os dois pontos. Então tem esse e esse. Eu vou colocar aqui numa variável, então page é o quê? É o params. Meu Deus. Desculpe a dislexia, gente. Page. E per page é o per page dos parâmetros. Então são os valores que estão sendo passados aqui na rota. E aqui tem uma continha que vai fazer que é offset. O que é offset? Offset é o nome de uma função que toda tabela tem e ela significa onde não é nem o começo, é o antes do começo. Então, por exemplo, no caso que eu comentei, de cada página ter 10, o offset do 1 ao 10 seria o número 0. Então ele está falando que eu quero que você comece depois desse número, depois do offset, pegando 10 elementos. Essa é a ideia. Então, se você quer, na página 1, o offset vai ser o 0. E ele vai pegar 10 elementos. Então ele vai pegar de 1 a 10. Na hora que você quiser pegar a página 2, o offset tem que ser quanto? E, gente, vocês estão atentos? Estou falando sozinho. O 10? O 10, perfeito. Então o offset é o 10. Com isso, e a gente vai limitar para pegar só 10 elementos. Então a gente vai pegar do 11 ao 20. Aí depois o offset tem que ser o 20. Então como a gente pode matematicamente escrever isso? Olha lá, matemática. Coisa massa. A gente pega o número da página, coloca parênteses, pega o número da página, subtrai 1 e multiplica pelo per page. Ou seja, na página 1, 1 menos 1 dá 0, vai começar no 0. Na página 2, 1 menos 1 dá 1, vai começar no 10, 1 vezes 10. Na página 2, vai começar no elemento... O offset vai ser o 20, começando então no 21. Então é assim que vocês fazem a continha. O offset vai ser essa continha. E com isso, agora a gente pode fazer igualzinho o index. Gen é igual a gen.all. Ponto. Aí essa é a parte que vocês têm que colocar. Limit, que ou seja, é o limite, a quantidade máxima que você quer vai pegar, ou seja, é a variável per page. E o offset é o offset, sem segredo. Que o offset é a função que vai ser a variável offset que a gente criou. Então o que a gente está falando? O limite vai ser, no caso, no exemplo que eu dei, 10, que vai começar toda vez nessa continha. Com essa continha feita, ele vai conseguir entender e te mandar certinho os valores que você quer. Com isso você pode renderizar um JSON, sempre um JSON. O gen com status ok. Aqui não precisa resgatar nada, rescue, standard error. Não precisa, que nem aqui não precisou. Não tem nenhum tipo de erro que pode acontecer aqui. Você está literalmente pegando todos, fazendo. No máximo daria o quê? Erro de conta aqui? Não tem nem como dar erro de conta. Erro matemático aqui. Não tem nenhum tipo de divisão. Então, com isso aqui a gente pode testar. A rota já está feita, então vamos lá pro Sony. Aqui eu já tinha colocado. No caso eu coloquei uns números qualquer, então vamos lá. Página. Vamos colocar a página 1. E o per page é o quê? É 10.
Então, por isso que eu coloquei lá. Se vocês quiserem, não é necessário colocar esse aqui e esse aqui. Mas poderia ficar um pouco confuso, por exemplo. Ia ficar assim, 1/10. Vocês teriam talvez um pouquinho de o que é 1/10. Página 1 com 10 elementos? Dá pra entender? Dá. Mas assim também fica mais legível. Tá rodando? Tá rodando. Acho que eu... não, perdão. Uma coisa que eu esqueci era... Os parâmetros, como estão sendo passados em rotas, são sempre strings. Então sempre tem que colocar aqui to-i. To-i, não sei se vocês lembram, é transformar inteiro em Ruby. E vocês aprenderam Python, né? Em Python seria a mesma coisa do... Meu Deus, como é em Python? Caraca, tem muito tempo que eu não programo em Python. Em Python é tipo int parênteses. Mais fácil ainda. Aí aqui, to-i. Aí, né, tem o to-s, que é string, ou to-f, para float. Mas aqui só você vai transformar no inteiro. Por quê? Porque você está fazendo contas com ele. Um detalhezinho. Aqui, pronto. Vamos ver? Temos 10 elementos aqui. Massa. De 1 a 10. Se a gente quiser ver, então, a página 2. 11 ao 20. Perfeito. Página 3. Opa. Página 3. 21 ao 30. Então, perfeitinho. Se quiser aumentar, então, se a gente quiser o 100. Nada. Por quê? Porque é a página 3. Com 100. Só tem 100 no banco de dados. Então, todos estão na página 1. Então, isso aqui nunca nem dá erro, que nem eu falei. Mesmo isso aqui não existir, ele só vai dar um array vazio. Então, se eu colocar aqui 1000, também não vai dar erro. Ele só vai mandar os 100 primeiros, porque não existe mais. E se eu colocar alguma página que tecnicamente não existe, ela só vai estar vazia. Nunca vai dar erro essa função. E com isso aqui, vocês podem, então, diminuir o peso que vocês estão mandando. Alguma dúvida? Tranquilo, Tati. Aí, acho que só um comentário, que acho que eu falei as partes importantes. Então, em vez de fazer isso aqui, que vocês podem talvez ter pensado. Essas duas funções são pateticamente parecidas, né? A única diferença é isso aqui. Isso aqui é um bando de declaração de variável. Então a única diferença é esse limite e offset. Vocês podem perceber isso. Então, uma coisa que vocês podem fazer é tentar juntar elas. Como assim? Quando vocês estão passando coisas em rotas, tem um jeito de vocês mandarem valores que são opcionais. Então, isso aqui é a parte importante que você precisa receber. Aqui no index você pode mandar parênteses e colocar os valores. Com esse parênteses ele está dizendo que isso aqui é opcional, ou seja, não tem problema colocar ou não. Então, por exemplo, vamos voltar lá no index. Continua funcionando. Mesmo eu tendo que colocar toda essa lambança aqui, não tem problema nenhum. Por causa dos parênteses. Se eu tirar, aí ele vai falar que essa rota não existe. Por quê? Porque essa lambança aqui não foi passada. Com os parênteses, não. Ele entende, aceita que todos os valores são passados. Aí com isso daria para fazer na mesma função. Então isso aqui é bem interessante de você criar tipos de rotas com parâmetros opcionais. Então é difícil dar exemplos porque aqui é bem simples, mas eu acho que seria o mais fácil de entender. Então o index com isso aqui seria, se eu só colocar o index, eu quero todos. Simples. Se eu passar esses, significa que eu vou querer que pagine. Aí o que? Você vai ter que mudar um pouquinho a função, fazer alguns pequenos detalhes e com isso juntar tudo numa função só. Não dúvida. Isso aqui é algo interessante, que normalmente não é muito visto, mas é muito... Meu Deus do céu, tô confuso aqui. É muito legal de usar, porque tem muitas ocasiões que você pode juntar uma função na outra com parâmetros assim, opcionais, ou fazer requisições pela metade. Então aqui você quer passar o número de páginas. Né? Aqui é difícil explicar. Mas só para vocês terem essa noção, que
requisições não precisam ser firmes, tipo, totalmente específicas, podem ter essas coisas opcionais, optativas. E acho que é isso. Nenhuma dúvida mesmo? Essa aula foi mais tranquila mesmo, foi só 2 parâmetros e um relativamente similar. Insônia. Mas daí, Lucas, para fazer funcionar o index, teria que copiar o index PadNative, né? Ah, não, sim. E botar pro index. Por isso que eu falei, teria que juntar. Se quiser que eu faça isso agora. Que era bom para mostrar que realmente funciona. Então, ó, aqui eu botei ou seja, parâmetros opcionais. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos juntar entre essas duas funções. Esses valores aqui vão ter que ser passados. Aí, que dá pra fazer de duas formas. Opa, eu deletei. Deixa eu só pegar essa parte. Tá. Dá pra fazer de duas formas assim. Por quê? Se eu quero que eu receba todos, esse limite aqui não vai poder, por exemplo, atrapalhar. Então o que a gente pode fazer aqui na função? A gente vai vir aqui no params.page e vai... Assim funciona? Quase certeza que funciona, na real. Não é um function aqui. Um ternário eu acho que funciona assim. Aí, o que isso aqui está fazendo? Ele está perguntando, esse parâmetro existe? Esse parâmetro foi passado? Se sim, é a primeira resposta. Essa parte aqui é a parte true, essa parte é a parte false. Depois 2 pontos. Então ele está vendo, esse parâmetro existe? Existe. Se ele existe, eu quero que a página, então, seja params.page2i. Se ele não existe, aí que a gente pode passar o número 1, ou seja, a gente quer a página 1. Aqui a mesma coisa, a gente vai ver, esse parâmetro existe. Se sim, eu quero que o perpage seja ele. Se não, aí aqui poderia, vamos dizer, talvez um pouquinho de gambiarra, como por exemplo, aqui mesmo eu disse que se você colocar a página 1 e botar um número enorme, tudo vai estar na página 1, né? Parei de rodar. Não, pera, qual foi o erro? É porque eu deletei a função, né? Que nem um idiota. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aquela função só para vocês visualizarem como estava funcionando. Que aí vocês podem comparar, fica mais fácil. Tá. Aqui. Então se vocês colocarem um número relativamente absurdo aqui, não precisa ser absurdo, ele precisa ser exatamente do tamanho de todos que existem. Então se ele for do tamanho, na página 1 vai ter todos. Simples assim. Então o que vocês podem fazer aqui? Se não foi passado, eu não passei nenhum per page, eu não passei nenhuma página, ou seja, eu quero todos. Você vem aqui e pode dar um gem.all.len. Len. Eu nunca escrevo len certo. Tá certo. Tá certo. Ainda bem, eu sempre esqueço essa palavra errada. Então, o que é? Se eu passei o parâmetro, eu quero que seja... Se eu passei uma página, eu quero que você me mostre essa página. Se não, me mostra a página 1. Se eu passei um parâmetro também de quantas páginas eu quero, que no caso vocês entendem que como tudo isso aqui está em parênteses, não tem como passar só um, vai ter que passar os dois. Então, se esses dois aqui vão ser passados... Ou os dois são passados ou nenhum dos dois são passados. Então, se eu passei os parâmetros, eu quero que seja esse número de limite de páginas. Se não, vai ser todos. E com isso, você pode fazer esse limite offset aqui sem nenhum problema. Dessa forma aqui, a gente pode vir no index. Aqui vai ter todos. Porque, né? É opcional. E se a gente, então, querer mesmo passar, vamos passar a página 1. E per page. Dá 13, número quebrado. 13, vamos lá? Ó, foi até o 13. Vamos ver a página 2. Página 21. 2.
começando no 14, porque o último terminou no 13, né? Porque esse aqui é o offset, 13, até o 26, que são exatamente 3 elementos, né? 26 menos 14 mais 1. Assim que conta. Alguma dúvida? Aí se deletar, né? Claro. Pau, exatamente o 100. Por quê? Porque o nosso per page, que é o nosso limite, é exatamente a quantia que existe no banco de dados. Então, se a gente colocou exatamente quanto tem no banco de dados, na página 1 vai ter todos os elementos. Ok? Aí com isso vocês podem, né, despoluir um pouco a controller, ficar um pouco mais bonitinho o código. Mas se quiser deixar também as duas funções, normalmente pode, não vai ter problema. Alguma dúvida? Algum comentário? Achei tranquilo. Ok. Entender. Não sei se tem... Eu posso comentar, acho que só mais uma coisa, se vocês acharem interessante, que é... Outra coisa que vocês podem também passar é uma ordem. Aqui. Tem muitas coisas que podem ser passadas. E... do jeito que tá, aí vocês passam o valor que vocês querem. Então, por exemplo, created at... created... Não, vou dar uma ordem alfabética. Então, name... Aí tem a palavra-chave que é ascendente, que significa ordem crescente, ascendente, ou decrescente. Aí com isso... Não... Fica um pouquinho bugado se vocês olharem, mas por quê? 0, 1, 10. É porque é assim que tá na ordem alfabética dos números. Se vocês pararem para olhar. Acho que é melhor se você olhar com números. Então vou botar ID aqui. O ID na forma ascendente. ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser colocar o contrário, descendente. Começa no 100. Então vocês podem fazer várias coisas. Aqui também vocês podem colocar parâmetros. Essa ordem que vocês quiserem colocar. Vocês podem só colocar aqui uma ordem, do jeito que quiser. Se quiser colocar mais um parênteses assim, então aí ele vai entender que tem duas prioridades, duas opcionais. Aí vocês têm a liberdade de fazer essas coisas justamente. Quando vocês estão programando, muitas das vezes vocês vão ter que solucionar problemas. E muitas coisas vêm da criatividade. Aí isso aqui ajuda bastante. Ter essa noção dessa parte opcional ajuda. A ordem também é coisa... Não precisa ser ID, pode ser literalmente qualquer coisa. Que nem eu coloquei na ordem alfabética. Ordem dos IDs. Pode ser na ordem dos updated. O que vocês quiserem. Que eu vou tirar só pra... Oi. Se por acaso eu botasse, tipo, no zero, zero no per page, ele não mostraria um erro, só não mostraria nenhuma, né? Nenhum ID. Acho que eu nunca tentei. Vamos tentar botar nesse aqui que já... Ah, esse aqui não existe. Deixa eu só... Index. Página 0. Nunca testei isso. Opa. Aí dá erro. Ah, é porque o offset não pode ser negativo. Esse page que dá erro. Olha lá. Offset must not be negative. Aí acontece o erro. Entendi. Aí é fácil de evitar esse erro, mas se der esse erro, que nem você viu, é fácil de debugar. O erro foi mandado. Isso aqui, no jeito que você fazer num site, isso aqui seria mandado um erro, daria esse erro 500. E se você printasse o erro, seria bem simples. Offset não pode ser negativo. Então vocês podem, quiser bloquear antes aqui, então vocês podem colocar, sei lá, page maior. Não. Ele é negativo. O page foi 0. Page maior do que 1, maior do que 0, ou seja, interrogação. Se quiserem fazer isso, aí evitaria. Agora seria impossível. O que você estaria fazendo? Igual isso aqui é uma pergunta, você está perguntando. Ou seja, ele é um número maior do que 0. Por quê? Ele tem que ser maior do que 0, porque ele é um inteiro, né? Não, você não precisa pensar em float nem nada. Ele sendo maior do que 0,
isso aqui nunca vai dar negativo. Se quiser também colocar maior ou igual a 1, não tem problema também. Daria no mesmo. Se ele for maior do que ou igual a 1, pode fazer essa continha. Se não, faz alguma coisa, bota um número 1, sei lá, só para não dar erro, né? Só que isso aqui acabaria, vamos dizer, praticamente bugando, porque a página 0 seria a página 1. Aí, normalmente, o que você faria no front seria uma incrementação, por exemplo. Eu cliquei próxima página. A minha variável página vai aumentar em 1. Então, na página 0, eu estaria renderizando a página 1. Na hora que eu clicasse próxima página, eu ia renderizar a página 1 de novo. Porque agora não ia cair nesse false, ia cair nessa conta, que também daria a renderização da página 1. Se você entende a enrolação que ia dar? Eu vou colocar a página 0. É página 0. Página 0 acaba sendo a mesma coisa que página 1 mesmo. Aí então seria algo que você deveria evitar mais no front. Que como o offset vai acabar dando 0 nos dois casos, né? Porque página 1 menos 1 dá 0. Só que se você for 0 direto, dá esse pequeno probleminha. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Uma curiosidade? De boa. Então acho que é isso. Vocês estão liberados, vocês não têm nenhuma dúvida? Acho que sim, Nicolas. Dá a palavra pro Liberados Nicolas aí. ainda não. Então não. Mas se quiser terminar a gravação aí, já pode terminar. Até os avisos.